Bom dia, irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho ministrado para Nazareno em outras geografias, outros contextos, acampamentos, lá no Rio de Janeiro também. Mas eu quero agradecer ao pastor Kleber, a Gabriele, quero agradecer ao meu amigo Pedro, a Marininha, e também agradecer ao pastor Flávio, pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao Bruno, que está me ajudando aqui nesse momento, e agradecer a vocês pela oportunidade. Vamos ler a Bíblia, amigos, e depois eu continuo me apresentando para vocês. Abra sua Bíblia aí em João 17, versículo 24. A versão que eu leio aqui é a NVI. E na Bíblia diz o seguinte: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Senhor Jesus, obrigado pela tua misericórdia. Honramos a palavra de Deus nesse lugar. Pedimos que o teu Espírito continue se manifestando aqui. E quanto a mim, mesmo com tantas limitações, estou disponível para servir a sua igreja. Usa-me, Deus, como pregador da sua palavra, e que ao fim dessa ministração aqui, nunca mais sejamos os mesmos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Bom, como o nosso primeiro contato, na maioria, eu vou me apresentar rapidinho para vocês. Eu sou Pedro Vux, eu tenho 36 anos, eu sou pastor na Igreja Batista Atitude, no Rio de Janeiro. O meu pastor é o pastor Josué Valandro Júnior, que é muito amigo do pastor de vocês. Nós admiramos vocês de uma forma que, com o tempo, vocês vão entender isso. De fato, é uma admiração muito saudável, muito genuína. Eu sou pastor de juventude na nossa igreja, coordenando as faixas etárias que dizem respeito à juventude, adolescentes, jovens e jovens adultos. Faço esse trabalho também a nível global. A nossa igreja é uma igreja que está localizada em 89 sítios, 89 campos que nós chamamos. E aonde tem a estrutura da juventude, nós participamos de alguma forma lá, eu e a minha esposa. Também somos pastores de pequenos grupos, chamamos isso de célula lá na nossa igreja. Atualmente estamos pastoreando aí 225 pequenos grupos. Lógico que não é sozinho, tem toda a estrutura por trás disso e tem sido uma bênção viver no Rio de Janeiro. Nós somos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estava em Maringá um pouco antes, acordei por volta de 3h30 e vim direto para cá, O voo foi tranquilo, graças a Deus, mas melhor ainda estar na mesa com os amigos ali. Então, está tudo bem, tudo ok. Além disso, também eu sou atleta amador de corrida de rua, isso eu sempre gosto de falar. Não tive a oportunidade de correr aqui em Campinas hoje, Graças a Deus eu estou no meu dia de folga, que amanhã eu tenho 32 para fazer lá no Rio de Janeiro. Com sol ou chuva, é o que me aguarda lá. Às vezes faz 39 graus, aí os caras me vêem colocando agasalho, eu falo, amigo, no Rio de Janeiro fez 23, a galera coloca até coturno, entendeu? Tira o coturno do armário, coloca cachecol, 25 graus já está colocando agasalho. Então, hoje, quando eu cheguei aqui, estava fazendo 7 graus. Eu falei assim, hoje, ou o vento me leva, ou o vento me deixa, porque parado eu não fico nesse lugar. 7 graus, para a minha realidade atualmente, é quase pensar assim, um castigo de Deus é frio, não é fogo, Igual eles pensam. Mas muito legal estar aqui, particularmente eu prefiro o frio, colocar um agasalho, alguma coisa assim, Calor, fica todo mundo muito colorido, aquele negócio, Coloca pagode, aquele... Eu prefiro o frio. Então, amigos, feliz de estar aqui com vocês. E hoje eu quero pensar com vocês a respeito do nosso movimento para ser
e ter amigos. Acredito que a grande comissão é um ajuntamento de amigos, uns dos outros e, acima de tudo, amigos de Deus. Então, o nosso texto já foi lido e vamos lá. Jesus, antes da cruz, ele revela um desejo profundo. E esse desejo é de comunhão. Esse desejo é de presença. Esse desejo é de compartilhamento. Jesus poderia ter feito uma oração vaidosa. Afinal de contas, ele sentiu uma dor singular. Ainda que tenha um alcance plural, a dor é singular. Nós não conseguimos imaginar a dor que Jesus sentiu. Física e também mental, psicológica, neural. Jesus está passando por um momento de pressão, totalmente homem, totalmente Deus. Como Deus, ele não sente a sua carne agitada, não sente o seu coração acelerado, mas como homem, ele passa por isso. E antes da cruz, ele revela um desejo amigável, aonde ele diz: Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo. Então, estar é a vontade de Deus para as nossas vidas. E só pode estar bem ou mal quem vai, quem se movimenta. Eu estou indo para o Rio de Janeiro daqui a pouco. Eu estive em Campinas antes. Então, enquanto eu vou, eu estou em alguns lugares. E essa condição, ela, por mais que seja transitória, porque você está aqui agora, amanhã vai estar em outro lugar, ela precisa ser marcante. Ela precisa ser intensa. Ela precisa ser visceral. Então, passar deve me permitir marcar as pessoas. Às vezes vamos ter pouco tempo para isso, igual eu estou tendo hoje. Talvez se eu não fizesse tanta questão da mesa com os meus amigos, eu poderia muito bem ter pedido ao pastor Kleber, e ele com certeza ia aceitar, falar: amigo, eu prefiro passar esse tempo antes de ministrar deitado, dormindo, em algum lugar, para descansar. Mas aí você percebe que estar ao lado de algumas pessoas é um descanso, é um refrigério. E Jesus está expressando esse desejo. Ele diz: Pai, eu quero que estejam comigo. Então, ele revela esse desejo profundo de comunhão com os discípulos. Ele envia os discípulos, mas ele sempre está com os discípulos. Acredito que se buscamos ser como Cristo, isso deve ser uma marca nossa. Nós enviamos algumas pessoas, não vamos do lado delas, na maioria das vezes, mas a marca que deixamos naquela vida, ela sempre vai lembrar o que nós vivemos juntos. Eu me lembro na minha consagração pastoral, o pastor que me consagrou, ele orou agradecendo a Deus pela vida que me levou ao altar no dia que eu respondi ao apelo. Essa vida esteve muito próxima durante um tempo e me marcou. Então, esse movimento de ir, ele deve ser um movimento marcante. E só tem uma forma de marcar: entregando uma amizade verdadeira. Entregando uma amizade genuína. Coisa tão rara nos nossos dias. Então, Jesus quer que eles estejam onde Ele está. Ele deseja que as pessoas estejam com Ele aonde Ele vai estar. Não é na cruz, na dor. É na glória. É na glória. Jesus não é vingativo. Ele poderia olhar para aqueles discípulos e de alguma forma falar: eu não quero que eles desfrutem da melhor parte. Não vai ser equilibrado eles desfrutarem das melhores coisas. Não.
Jesus não é vaidoso nesse momento de dor, nesse momento que ele poderia simplesmente expressar a sua carne. Ele deseja que aqueles que o traíram, aqueles que falharam, aqueles que retrocederam, permaneçam ao lado dele, além daquele momento de dor. Isso me faz pensar e aceitar de uma vez por todas que os momentos difíceis que eu vivo com pessoas no caminho não devem determinar o fim dos nossos relacionamentos, não devem determinar o resultado final, porque quem me feriu, quem me traiu, por mais que tenha gerado certa dor, certo desconforto, certo caos, pode desfrutar de bons momentos ao meu lado também. E é o que Jesus está deixando claro. Então, Ele quer que estejam onde Ele está e vejam a sua glória. E aqui Jesus está revelando que a comissão ou o comissionamento e o discipulado que surge disso, ele não é técnico, ele não é funcional e ele também não é formal. Então, esse tipo de discipulado, esse tipo de amizade, ela não pode ser técnica, ela não pode ser funcional e ela também não pode ser formal. A amizade técnica acaba. A amizade funcional acaba. A amizade formal acaba. A amizade funcional é muito comum nos nossos dias. Muito comum. Principalmente quando o amigo oferece bom churrasco, oferece uma boa casa, oferece vantagens, oferece privilégios, é funcional. Amizade técnica requer habilidades para ser mantida, requer muita desenvoltura, soft skills para você manter aquela amizade. Ela não é genuína. Ela depende de muitas coisas, ela não existe se não existir nela um tipo de envolvimento técnico. Então é quase como se fosse um sistema de celular que eu preciso atualizar de tempo em tempo. E a amizade formal também, evangelismo formal também, é muito prejudicial. Porque é formal, não é humano, não tem cheiro de gente, não tem cor de gente. Esse comissionamento formal, onde eu olho para você como um número a ser alcançado, ele não vai nos levar a desfrutar do resultado real do que é ser discípulo de Cristo. Então, se eu te vejo só como um número, ou se eu te vejo só como um alvo evangelístico, ou se eu vejo uma localidade só como um ponto de evangelismo, não como um lugar onde posso manifestar a glória de Deus naturalmente, eu começo a ser um evangelista técnico, eu começo a ser um evangelista funcional, e eu começo a ser um pregador formal. Então Jesus está ensinando que discipulado é amor, é aliança, é amizade. Evangelismo é amor, é aliança, é amizade. Eu não posso nunca comunicar antes de conviver com as pessoas. É claro que nós estamos tendo o primeiro contato aqui, amigos, e eu pego o microfone para comunicar algumas coisas com vocês, mas seria melhor se isso, por exemplo, já fosse algo rotineiro nas nossas vidas. Se nós nos conhecêssemos, talvez eu poderia dizer sobre uma dor específica da sua vida. E é isso que acontece nos pequenos grupos, onde você convive diariamente com as pessoas e você pode tocar aonde dói. Isso só vem com o convívio. O meu fisioterapeuta, por exemplo, quando eu deito na maca, eu não preciso falar nada, ele vai tratar onde está doendo, porque ele conhece o meu corpo, ele sabe como eu entrego energia em alguns pontos específicos do meu corpo, ele sabe aonde fica tensionado, ele sabe exatamente onde ele tem que manipular, porque ele me conhece. Um dia eu fui treinar em Fortaleza, acabou o treino, os irmãos me deram uma massagem na beira da praia, uma maravilha. Só que ela foi relaxante, ela não foi funcional. O cara não sabia nada do meu corpo, ele não sabia como me ativar para os próximos dias, ou para uma próxima corrida. Então, quando eu convivo e quando eu conheço, fica muito mais fácil comunicar o tratamento, comunicar o caminho, comunicar a solução. Então, o evangelismo, ele faz mais sentido quando ele vem acompanhado do convívio.
Eu não sei se faz sentido para você isso. Mas isso às vezes revela porque algumas ações fracassam. Às vezes você quer fazer um evangelismo numa praça. Só que você não vai na praça, você não conhece quem frequenta a praça, você não sabe onde tem um ponto de energia na praça, você não sabe se tem tráfico de droga lá de noite, se tem tráfico de órgão de manhã, você não sabe nada. E aí você vai até lá e também não conhece a comunidade. Talvez aquela comunidade, ela seja de senhores ao lado da praça, que dorme 7 horas da noite, e você começa a ação evangelística 8 horas da noite. Vai ser difícil. Então, quando eu convivo com uma realidade, e a grande comissão diz respeito ao convívio, tanto é que Jesus diz, te tratou bem, você fica. Só pode tratar bem quem entrega tempo para as pessoas. Não te tratou bem, você, segue a vida. Então, o tempo, algo que vocês estão conversando muito, é o que garante o convívio. Estou casado há 14 anos, eu conheço a minha esposa muito mais do que eu conhecia quando nós tínhamos 22 anos de idade. O tempo melhorou a nossa comunhão. Então, evangelismo sem tempo, ele nunca vai ter amor, ele nunca vai ser uma aliança e ele nunca vai apontar para a amizade. O tempo é que conecta amor, aliança e amizade. E é o que nós temos que fazer, se buscamos ser influentes. E aí chega no nível onde nós vamos conversar, que é o discipulado real, enraizado na amizade, transforma anônimos em amigos leais. Transforma servos em amigos. Transforma desconhecidos em família. É isso que a grande comissão faz. Ela me faz amar quem passa em um ônibus, e eu nem sei quem é aquela pessoa. Eu tenho um hábito comigo de orar pelas luzes acesas da cidade. Eu passo e falo, Deus, ali pode ter uma célula, ali pode ter alguém salvo. Sempre fiz isso. Em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Sempre olhei para os lugares e, de alguma forma, profetizei um alcance naquele lugar. Eu digo sobre isso no meu livro, Conhecer, Conviver e Comunicar. Não está à venda, está esgotado, então não estou fazendo propaganda de livro. Não tem nenhum livro para vender aqui, também não tem na Amazon. Né? Eu sou um autor independente. Quando dá, eu mando publicar o livro. Quando não dá, não sai também. Mas lá eu falo sobre isso. Sobre como às vezes eu paro na Avenida das Américas, onde fica a nossa igreja na Barra da Tijuca, e eu fico orando pelos ônibus que passam, pelos carros que passam, para que o Senhor me permita de alguma forma falar com eles. Existe um tipo de alcance que ele só vai acontecer com a intervenção poderosa do Espírito Santo. Então, a grande comissão, ela depende do Espírito Santo para ser o que tem que ser. Ela não depende de técnica. Você pode ficar 5 anos em um seminário e sair de lá um seminarista técnico. Sem a intervenção do Espírito Santo, as coisas vão ser funcionais. As coisas vão ser formais. Não vai existir amizade. Não vai existir envolvimento. Não vai ter nada visceral naquilo. Então, quanto mais saudável, mais claro é a rota da comissão. Quanto mais saudável, mais clara fica a rota da comissão, ou seja, a rota do ID. A saúde depende, primeiro, do amor. Segundo, de um discipulado real. E terceiro, de tempo para fazer as coisas acontecerem. Então, o discipulado, ele não quer transformar as pessoas em números. Ele quer transformar as pessoas em amigos. Então, quando eu evangelizo, não é para voltar com uma cartilha dizendo que eu alcancei 50, 60, 80. Isso pode acontecer. Mas quantos desses se transformam em amigos que sentam do nosso lado, que caminham conosco? Quantos desses nós podemos, de fato, ter acesso ao coração? Quantos? Porque, às vezes, as ações evangelísticas, elas geram até um movimento. Vem 1000 pessoas num apelo, mas não existem 100 ali dispostos a pular o nível do desconhecido
para o familiar. Então, a grande comissão, ela começa a fazer sentido quando eu vou até as pessoas e trago as pessoas para o lugar onde estou. É por isso, inclusive, que elas passam pelas águas, também para selar um tipo de relacionamento público com a igreja. É por isso que celebramos tanto o batismo e falamos, inclusive, que o batismo é um dos meios de dispensação da graça de Deus na igreja, porque quando alguém se batiza, a igreja, na maioria das vezes, se alegra com aquele batismo, ou deveria se alegrar. E isso é fruto de um relacionamento de tempo. Então, o discipulado, ele não quer formar uma igreja numérica, ele quer formar uma igreja amorosa. A comissão não quer ter muitos números, ela quer ter muitos amigos. Jesus, enquanto foi, fez muitos amigos. O Lázaro é um deles, que arrancou até lágrimas de Jesus. Então, nós temos que pensar que só faz sentido se nós conseguimos ter aliança com as pessoas. Nosso primeiro ponto. Ir começa com o amor, não com a estratégia. Eu preciso ter amor para me movimentar. O amor é o elo perfeito e cobre uma multidão de pecados. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 14. O amor cobre a multidão de pecados. Isso é maravilhoso. Porque eu vou errar, você vai errar, mas o amor cobre a nossa nudez. Cobre a nossa nudez. Poucas coisas nos cobrem como o amor nos cobre. Aliás, o amor gera uma cobertura singular, única, especial. O amor cobre uma multidão de pecados. Ah, mas ele errou, ela errou, ele gritou comigo, ele me distratou tal dia. O amor, quando é real, ele passa por cima disso. Você permite que o amor cubra aquele dia difícil que a pessoa viveu. O amor nos faz aceitar que, de fato, as misericórdias se renovam a cada manhã. Então, Jesus amava aqueles que o Pai lhe deu. Ele não fazia um trabalho técnico com os discípulos, ele amava os discípulos. O que a Bíblia nos diz é o seguinte: eu os fiz conhecer o teu nome. Jesus se moveu para que conhecessem Deus. Tudo o que ele tinha que fazer, ele fez. E agora eles conhecem o nome de Deus. Então, quando existe relacionamento sem amor, isso se quebra no primeiro momento. Muitos esqueceram o que é amar. Parece que já tem um tempão que nós saímos da pandemia, mas ela gerou muito desequilíbrio nas nossas vidas e nas nossas relações. Existem pessoas aqui que tiveram a sua adolescência altamente afetada pelo isolamento, aprendeu a viver sozinho. Aprendeu a viver sozinho. Eu tenho 2 filhos, o Bernardo tem 12 e o Vitor tem 10. Vou contar algo do Vitor para vocês. O Vitor teve 3 aniversários na pandemia. Criança. Sabe o que aconteceu com ele quando podia ter festa? Ele não fez questão. Para ele dava para ficar em casa, para ele dava para viajar com a gente, porque ele até esqueceu o que era celebrar com outras pessoas a vida. Talvez muitos aqui esqueceram o que é celebrar a vida ao lado de pessoas. Alguns tinham 15 anos quando a pandemia começou, e você ficou 15, 16, 17, talvez até os 18, sem ter contato com gente como você está tendo hoje. Isso atrapalhou. Alguns que hoje têm 30, ali com 24, 25, 26, tiveram os seus relacionamentos totalmente afetados. Aprendeu a viver sozinho. Isso pode parecer que não faz tanta diferença, mas quando você deixa uma pessoa de lado, ela mais ou menos já espera isso. Está aqui dentro, está enraizado. Ela aprendeu a se virar sozinha. Então, o nosso movimento é um movimento de resgate da comunhão. É um movimento de resgate da aliança.
é um movimento de resgate do amor, onde as pessoas elas foram forçadas a se virarem sozinhas. Um dia eu conversava com uma pessoa, ela falou assim: pastor, eu estou com saudade da pandemia. Eu falei: que isso? Por quê? Ela falou assim: é porque eu não precisava dar bom dia para ninguém no elevador. Eu falei: miserável, como que você se sente bem e não dá bom dia para uma pessoa? Ficou feliz porque não precisava trocar palavras com outras pessoas. Ficou feliz porque não precisava, às vezes, dar um bom dia e a pessoa ficar parada sem te responder. É ruim. É ruim. Tem um sujeito lá no prédio lá que, eu confesso para você, eu parei de dar bom dia para ele. Você dá bom dia, o cara fica parado em qualquer ambiente. Até cheguei a perguntar, eu falei: ele escuta direito? Porque tem um lá que é cego, eu não sabia que era cego. Às vezes entrava na academia, você ficava fazendo assim pro cara. O cara não te via. Aí um dia o cara chegou para mim e falou: ele só tem 15% da visão, tem que chegar pertinho dele. Aí eu falei: então tá bom, quando eu não quiser conversar com ele, eu fico de longe mesmo. Quando eu quiser, eu chego pertinho. Às vezes nós não sabemos da história das pessoas e julgamos de imediato. O cara não enxerga direito, às vezes você dá um tchau para ele e não enxerga, ou às vezes ele de fato não escuta, ou às vezes ele é um cego ou um surdo por opção. Aí é difícil. Muitos preferem esse tipo de cegueira opcional, ou surdez opcional, aonde é mais fácil viver sozinho, sem ouvir um grito além do seu. Então, a primeira verdade que nós temos que resgatar é a seguinte: as pessoas têm valor e nós enxergamos elas como pessoas, não como números. Precisamos resgatar isso, porque o mundo lá fora, ele pensa que nós estamos indo lá buscar eles só para encher a igreja, ou só para arrecadar dízimo. Só para arrecadar dízimo. Na pandemia, quando eu estava em Belo Horizonte, eu recebi uma direção de ligar para todos os membros da igreja. Todos os membros. Às vezes você ligava para a pessoa falava assim: eu estou falando sério com você, eu não tenho audácia de subir aqui, inventar ou contar mentira. Está até escrito ali: prega a palavra. Eu não tenho coragem de subir aqui e inventar uma história. Sabe o que muitos falavam? Falavam assim: eu saí da igreja tem 3 anos, você está me ligando porque a igreja deve estar sem dinheiro. Você está querendo que eu volte para dizimar. As pessoas esquecem o que é a igreja e começam a se ver só como números, só como gente funcional, aonde ela pensa que nós abrimos a porta aqui para arrecadar o dízimo e a oferta dela, quando diz respeito a vidas, quando diz respeito ao resgate, quando diz respeito à transformação. Então nós precisamos nos relacionar com as pessoas lá fora para que elas entendam que elas não são números e que elas não são projeto. Elas têm valor e elas são amadas por Deus. É isso. Quando você pega o recorte da juventude atual, do último censo do IBGE, os jovens que se declaram sem religião, atualmente, eles somam um número maior do que os que se declaram católicos e evangélicos juntos. E qual que é a causa de jovens estarem se declarando sem religião? Eles têm dificuldade com uma estrutura hierárquica, eles não querem lidar com liderança, eles não querem lidar com confrontos, eles não querem lidar com uma proximidade que pode vir a ser confrontadora. Então esse nível relacional, ele precisa ser equilibrado, ele precisa ter um ponto final. Por exemplo, Jesus chamou André para passar o dia na casa dele. João capítulo 1, versículo 35, 42. Visitou a sogra de Pedro e curou ela. Lucas 5 ou Mateus 8. O nível de relacionamento da comissão de Jesus não é funcional, é relacional. O nosso precisa ser relacional. Visitar as pessoas, precisa ser pastoral. Não pode ser técnico. Então, irmãos, em nome de Jesus, que exista em nós esse movimento relacional, intencionalmente voltado para revelar o nome de Deus para as pessoas. Nosso segundo ponto. A missão diz respeito à aliança, não à hierarquia. Nós não estamos indo para conquistar nada. Nós estamos indo para anunciar o reino. Isso diz respeito à aliança.
João capítulo 15, versículo 15 diz o seguinte: já não vos chamo servos, mas amigos. Esse é o nível mais alto do relacionamento que nós podemos alcançar. Não ver as pessoas mais como operacionais, mas enxergá-las como amigo. Muda todo o cenário. Enxergar as pessoas como amigos, porque no reino de Deus é possível ser servo e amigo. E isso é o auge do relacionamento missional. Enxergar a pessoa como alguém que serve a igreja e enxergar aquela pessoa como alguém que eu posso ter como amigo. A amizade que Jesus construiu com aqueles discípulos, ela levou 3 anos de convívio e de presença. 3 anos. Alguns só reconheceram que ele era o Messias no fim da vida de Jesus. Alguns demoraram para falar: agora vemos que tu é o Cristo. E Jesus fala assim: agora? Eu estou me revelando para vocês desde o primeiro momento. Agora que você me reconhece? 3 anos depois você me reconhece? As pessoas demoram a reconhecer as nossas reais intenções. É por isso que precisamos insistir. A missão requer habilidade e a missão requer paciência. É bom mostrar habilidade. Habilidade para quê? Lidar com os dias difíceis. E paciência, o processo que aquilo vai exigir de nós. Paciência mesmo. Paciência. O mundo corre lá fora, nós temos que ir com calma aqui dentro. Tem gente que vai demorar mais do que o outro para largar um vício, para abandonar um costume, para se revestir de uma nova cultura. Então Jesus não estava brilhando mais do que os discípulos, ele estava empoderando os discípulos. Quando eu trago as pessoas para cá, a ideia não é que elas me favoreçam, mas que nós possamos nos completar e caminhar juntos. Empoderar é glorificar a Deus. O que é empoderar? É deixar a pessoa ciente do que é a Bíblia, é deixar a pessoa ciente do que é Deus, é deixar a pessoa ciente do que é batismo, é deixar a pessoa ciente do que é comunhão. Eu estou empoderando essa pessoa e, ao mesmo tempo, eu permito que ela também possa ir e que ela também possa estar com as pessoas, porque ela começa a valorizar o real evangelismo. Afinal de contas, ela foi alcançada por um evangelismo real. O líder eficiente de verdade é aquele que gera proximidade sem perder a autoridade. Ele é próximo, mas ele ainda tem autoridade para anunciar algumas verdades. Ele ainda tem autoridade para apontar alguns desequilíbrios. Ele é próximo, mas ele não é negligenciado. Ele também não negligencia. Ele é próximo ao ponto de enxergar as coisas, mas é próximo ao nível também de falar sobre as coisas que ele enxerga. Então, nós não podemos perder essa condição de ter autoridade e de, ao mesmo tempo, ter proximidade. É aquela história de se envolver sem contaminar. Nós vamos nos envolver, mas não vamos ser contaminados. Eu vou estar próximo, eu vou ter uma palavra que, de alguma forma, pode determinar algumas coisas, mas não diz respeito a simplesmente ser melhor do que os outros. Diz respeito ao coração que eu conquistei. Então, quanto maior a intimidade, maior é o avanço da nossa missão. O formalismo sufoca. A comunhão traz libertação. Eu, certa vez, recebi um missionário que faz um trabalho numa região indígena no Brasil. Está traduzindo a Bíblia para o dialeto indígena lá deles. Trabalho muito custoso. Ele está lá há 20 anos. Eu falei, como que está a tradução, pastor? Já está quase acabando? Ele falou assim, não, nós entramos na tradução do Êxodo agora. Falei, amigo, esse tempo todo, ele falou, pastor. Às vezes, para traduzir um versículo, nós demoramos 2 semanas. Para colocar aquele versículo dentro do contexto que o indígena vai entender. Porque a tradução, ela não é inspirada, nós sabemos disso. A Bíblia é inspirada, a tradução não. A tradução dialoga com a geografia local, com a cultura local também. Então, diante disso, olha o tempo que esse homem está conferindo
entregando, ofertando, para que as pessoas conheçam mais de Deus e tenham um relacionamento profundo com Deus. Pode ser que no nosso meio exista esse movimento acelerado de fazer as coisas acontecerem, mas a Bíblia diz respeito à paciência, diz respeito a descanso, diz respeito a essa habilidade para lidar com questões que fogem do nosso controle. Então, quanto maior a intimidade, maior o progresso. Esse cara está lá há 20 anos e agora as coisas estão começando a acontecer. Agora os batismos estão acontecendo. Então, talvez você esteja aqui cobrando muito do tempo. Não cobra tanto. Tem muita coisa que ainda vai acontecer. Eu converso com muitos líderes, teve agora o Global Youth Movement, né? Os líderes de vocês estavam lá, e algumas pessoas vêm me perguntando, olha, as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer. Eu digo, talvez você está olhando pela ótica do seu tempo, ou baseando o seu tempo com outra pessoa. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso, nós sabemos disso. Sabemos disso, é chover no molhado falar disso. Mas tem tempo que traz uma coisa, e tem tempo que traz outra coisa, tem tempo que traz coisa nenhuma. E agora o Cristo está nos dizendo sobre isso, sobre o tempo que Ele investiu na vida daquelas pessoas. E chegamos aqui, irmãos, ao nosso terceiro ponto, um ponto decisivo, aonde nós entendemos que a missão depende do Espírito, não do nosso controle. Jesus, ele sabia que precisava de tempo para formar os discípulos, mas mesmo assim ele dependia da intervenção do Pai para que a semente brotasse no coração deles. Sem o Espírito Santo as coisas não acontecem. Sem o Espírito Santo não adianta ter uma boa oratória, não adianta ter uma boa estética, não adianta ter uma boa estrutura. Sem o Espírito Santo a missão não acontece. Sem o Espírito Santo as coisas não fluem. Conversava no podcast que quando lançar aqui com o pastor Kleber agora, a missão que não tem a assinatura do Espírito Santo é uma oportunidade, não é um chamado. Muitos estão confundindo oportunidade com comissionamento. A oportunidade de ganhar mais dinheiro, problema zero. Só assume que você está indo para aquele lugar ganhar dinheiro. Assume logo que você quer ir para a Inglaterra para receber em libra. Não coloque o chamado para maquiar o desejo do seu coração. Você está indo para os Estados Unidos, às vezes, para ter poder de compra. Não é para mudar a vida de ninguém. Se o desejo é ter poder de compra, assuma. Quero ir para ter poder de compra. Mas não diga que Deus está te chamando para mudar a nação e quando chega lá no seu primeiro salário, você percebe que é fácil comprar um Corolla 2020 e você esquece tudo, junta um dinheiro para comprar um Corolla 2020 e um iPhone 16 Pro Max. A missão não diz respeito à oportunidade, diz respeito a chamado. E quando eu começo a oportunizar as coisas, eu vou para o nível funcional. E aí eu perco tempo. Perco tempo. Eu não sei você, mas o tempo para mim faz total diferença. Principalmente correndo. Total diferença. Muita diferença. Às vezes por 5 segundos eu perco uma classificação ou perco uma bonificação. Faz muita diferença. E na vida do crente também faz muita diferença. Perder tempo. Às vezes você se relaciona com uma pessoa 5 anos, te levou para lugar nenhum, o que aconteceu? Perdeu tempo. Chegam uns adolescentes para mim e falam assim, eu quero namorar, quantos anos você tem? 16, 17. Cara, é com você, só vou contar o que aconteceu comigo. Comecei a namorar com 15 anos, até os 20 anos eu não consegui me dedicar para a igreja, porque eu me dedicava mais para o meu namoro, era desequilibrado demais. Eu podia estar vivendo algumas coisas muito antes do que eu estou vivendo agora, mas eu entreguei energia para alguns pontos, entreguei intensidade para alguns pontos que me impediram de ter tempo para o que realmente importava. Então, às vezes,
Nós estamos entregando tempo para algumas coisas que nos impedem de viver o que Deus tem para a gente. Tem coisa que você já podia estar vivendo, que eu já podia estar vivendo, mas entregamos tempo desequilibrado para algumas questões que estava claro que não era para viver. Estava claro. Irmãos, tem coisa que fica muito clara. Tem coisa que você não precisa pedir sinal para Deus, não. Coisa assim, chegou na sua casa, sua mãe não gostou da pessoa, seu pai não gostou da pessoa, seu gato quis unhar a pessoa. Tem isso. Tem isso. Um dia a pessoa chegou assim, chegou dentro da casa com o namorado, aí a pessoa falou assim, nossa, esse cachorro está latindo só para mim. Aí a mãe da menina falou assim, geralmente ele late só para gente ruim. Imagina só, cara, cachorro só late para você. Está todo mundo falando que você está entrando numa furada, até o cachorro. E você insiste, fala assim, não, é de Deus para mim. Aí você vai até o fundo do poço. Você perde tempo, você perde alegria, você perde energia, você se frustra. Então nós temos que valorizar o nosso tempo. Valorizar o tempo com a nossa família. Valorizar o tempo com os nossos filhos. Irmãos, meu filho fez 12 anos, ele é maior do que eu. Já está usando meus tênis, já está usando minhas camisas. Eu deixei ele em Belo Horizonte, eu estava com um moletom no carro, para voltar na viagem. Ele olhou para mim e falou assim, você vai usar esse moletom? Eu falei, não vou não, cara. Estava aqui só para enfeitar mesmo, pode pegar. Eu deixei no carro só para ficar ali mesmo, pode pegar. Às vezes eu penso que eu não aproveitei o tempo da infância dele. Aí eu vou conversar com a minha esposa, e ela vai me lembrando de coisas que nós fizemos, e eu falo, eu honrei o tempo. Temos que aproveitar o tempo da juventude, irmão. Tempo da juventude. Talvez você não está lidando com algumas responsabilidades ainda. Vai chegar um dia que você vai ter que sustentar uma casa. Vai ter que sustentar uma pessoa. Eu era um jovem lá de Belo Horizonte, ficava jogando bola, ficava brincando. Hoje eu sou um pai de família. São 2 filhos, minha esposa. Eu ainda cismei de ter 3 cachorros na mesma casa. Eu tinha uma tartaruga também, mas eu dei ela para o meu pai. E você tem que sustentar essa engrenagem, e aí você fala assim, cara, era bom quando eu não tinha problema. Então aproveite o tempo que você não tem ou tem menos problemas, porque uma hora você vai lidar com questões que vão te impedir de se envolver como você está se envolvendo. Aproveite o tempo, desfrute do tempo, para criar hábitos saudáveis, por exemplo, enquanto você pode. Vai chegar um momento que é difícil, vai chegar um momento que você não consegue fazer dieta, cara. Por quê? Porque você não tem força? Não, porque você corre tanto, mesmo no dia a dia, que às vezes você fala assim, olha, impossível. Aí você vai lembrando que você pode fazer uma gestão diferente do seu tempo. Fazer uma gestão diferente dos seus relacionamentos. Então Jesus investiu tempo na vida daqueles homens, e mesmo assim ele lidou com frustrações. Isso me faz lembrar que, por melhor que eu venha a ser para a pessoa, nada substitui uma experiência pessoal dela com o Espírito Santo, nada. Eu posso ser o melhor pastor do mundo, posso pregar todo sábado para aquela pessoa, mas sabe o que vai mudar a vida dela? Uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Pode subir um cara aqui, ter a melhor exegese, a melhor hermenêutica, ele pode falar grego, hebraico, ele pode falar o que for, mas o que vai mudar a sua vida e a minha vida é se o Espírito Santo falar com a gente de verdade. Então, quando nós vamos, nós temos que depender do Espírito Santo, porque é Ele que vai fazer nas universidades, é o Espírito Santo que faz. O que eu vou falar na universidade, amigo? O que eu vou falar na universidade? Só posso falar de Deus. Eu não sou professor de medicina, eu não sou professor de geografia, eu não sou professor de nada que não seja assuntos teológicos. Então eu não estou indo para a universidade dar aula, eu estou indo para fazer o que tem que ser feito, e eu não consigo fazer sem o Espírito Santo.
Alguns estão se capacitando muito, fazendo um monte de curso, mas não são amigos do Espírito Santo. É muito difícil. A pessoa viaja, vai para a Inglaterra, faz lá o encerramento do curso lá no interior da Holanda, mas ela volta desconectada do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é difícil fazer a missão. É impossível fazer a missão. O Espírito Santo abre portas que nós não conseguimos abrir. O Espírito Santo revela caminhos que nós não enxergamos. Então, nós temos que ir cheios do Espírito Santo, porque por melhor que sejamos, nada substitui uma experiência pessoal com o Espírito Santo. A nossa oração deve ser para que as pessoas conheçam cada vez mais o Espírito Santo de Deus. Se relacionem mais com o Espírito Santo de Deus. Amem mais o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não podemos seguir em frente. E os discípulos precisam ter liberdade para se aproximar de nós, para nos questionar e para abrir o coração. A missão é desconfortável, amigos. Vão existir questionamentos, vão existir acusações. É difícil. Quando eu estava começando a pastorear, tem muito tempo isso, 11 anos esse caso, passando muita dificuldade financeira, muita dificuldade financeira. Minha esposa já tinha parado de trabalhar, nós não estávamos perto de casa, já era uma outra cidade. Eu tinha um carro que viajava por semana quase 800 quilômetros, porque tinha que fazer um monte de coisa para a igreja. Um dia um irmão me abençoou, com 4 pneus usados para o carro, mais novo do que o meu. O meu era tão velho que todo mundo sabia que era velho. Aí eu parei o carro na frente da igreja, igual eu sempre parei. Aí chegou um irmão do conselho e falou assim, nós precisamos reunir essa semana para o pastor explicar como que comprou esses 4 pneus aí, porque com seu salário não dá. Você imagina a humilhação? A humilhação, você ter sua índole questionada por um presente que você ganhou. Você desanima se você não tiver em Cristo. Fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou para o mercado de trabalho, vou pegar meu diploma, estudei marketing, estudei comunicação visual, eu arrumo serviço fácil. Se for para lidar com esse tipo de gente, eu vou. Então a missão não é confortável não, irmão. A missão não é romântica. Nessa mesma cidade onde pastoreávamos, morávamos numa casa. Eu era o pastor da igreja, eu não era o pastor da juventude na época. E no dia me chamaram para pregar para os jovens. Eu fui. E aquela pregação virou uma vigília. Foi até umas 2, 3 horas da manhã. Estava eu, minha esposa e meus 2 filhinhos. O ano era 2016. Saímos daquele lugar, chegamos em casa. Na hora que eu chego, o portão está semi-aberto, era um portão automático. A minha esposa olha para mim e fala, Pedro, você não fechou o portão? Às vezes o cachorro fugiu. Desce aí, olha, vê o que aconteceu. Eu falei, eu acho que foi uma pedrinha. O portão não deve ter fechado porque tinha uma pedrinha. Na hora que eu desci, as luzes da casa estavam todas acesas. Todas acesas. Me deu um trem no coração, assim, um negócio, falei, aconteceu alguma coisa. Aí eu entrei na sala, era uma sala grande, o piso era branco, a parede era branca, o teto era branco, parecia até um hospital. Aí eu olhei, os caras tinham roubado tudo. Levou até shape de skate sem roda. Os caras roubaram tudo. Aí eu fui olhando, entrei no quarto ali, roubaram. Entrei no outro quarto ali, roubaram. Entrei no outro quarto ali, roubaram. Até uns 4 anos atrás, eu fui dando falta de coisa que eles roubaram que eu nem tinha visto na hora. Ou seja, pararam com um caminhão lá na frente da casa. Eu voltei para a sala, orei, desesperado, e foi a vez que Deus me respondeu mais rápido. Ele falou assim, você nunca disse que eu te dei nada disso.
perdeu. De agora em diante, quando as pessoas entrarem na sua casa, diga que eu te dei. Eu me orgulhava muito do que tinha conquistado com o tempo, mas foi um tempo humano, carnal. Foi um tempo vaidoso, onde a pessoa chegava e eu dizia, tá vendo essa televisão? Foi tal coisa, foi tal coisa, esse videogame, tal coisa. Eu orei na sala vazia, Deus falou, rapidinho, você nunca disse que eu te dei. De agora em diante, quando as pessoas entrarem na sua casa, diga que eu te dei. Eu voltei, falei com a minha esposa, ela falou, e agora? Eu falei, não vamos contar para a igreja. Os irmãos vão pensar que o nosso tempo acabou. Mas eu entendi que o tempo só estava começando porque foi onde Deus me mostrou que se Ele quiser, na missão, eu perco tudo. Se Ele quiser na missão, eu ganho tudo. Na missão está tudo na mão dEle. Jesus nos ensinou isso. Ele disse, eu envio vocês para o meio de lobo. Não é fácil andar no meio de lobo. Não é fácil estar no meio de pessoas que podem nos morder. Mas é a missão. A missão não diz respeito à oportunidade, volto a dizer. Esses dias eu conversei com uma pessoa, falei, olha, você pode pastorear em tal e tal lugar. Ele falou comigo assim, na cara de pau. Falou assim, mas com o salário que vai ter lá, minha qualidade de vida vai cair. Eu falei, não precise mais não. O convite está encerrado. Nem pensa mais, nem ora por isso. Não diz respeito à qualidade de vida cair ou aumentar, diz respeito a responder o que Deus quer. E Jesus está nos mostrando que isso só vem com o tempo. Entender que a missão só vem com o tempo. Para formar discípulos, nós precisamos de tempo. E ainda assim, sem o Espírito Santo, nada acontece. O evangelismo é uma via de mão dupla, mas sempre é conduzida pelo Espírito Santo. Sempre. A missão é uma maravilha. Maravilha. Você vive coisa que só vive quem está na missão também. Eu fui agora ajudar a nossa igreja, lá no Maranhão, São Luís. Eu falei assim, eu vou ficar uma semana, cara, ajudando nessa situação. Sabe o que aconteceu? Nós chegamos lá, nos abençoaram, com 2 dias, tudo pago lá nos Lençóis Maranhenses. Eu nunca tinha nem imaginado que eu ia para os Lençóis Maranhenses. E aí, no meio da situação complicada, Deus manda um mimo, coisa que você só vive na missão. Mas a missão não é isso. Eu já fui para os Lençóis, mas também já fui praticamente na boca do Sheol, com tanta situação difícil. Então, quando você diz eis-me aqui, você está dizendo eis-me aqui para a vontade de Deus. E ela pode, inclusive, custar tudo. Isso vai exigir o nosso tempo, a nossa entrega e os nossos investimentos. É uma via de mão dupla. Meus amigos, nós precisamos, de fato, aceitar que evangelismo não é comando de cima para baixo. É uma caminhada lado a lado, aliançada pelo Espírito Santo. Isso é a missão. Não é ficar falando olhando para baixo, mas caminhar olhando para o lado. Porque sempre vai ter alguém com a gente. Eu gostaria de pensar com vocês alguns pontos, depois orar com vocês para a gente finalizar. É tempo de voltar a ser amigo. É tempo de voltar a valorizar a amizade. É tempo de transformar o servo em amigo, de transformar o desconhecido em conhecido, de transformar o órfão em família. Essa é a nossa missão. Pegar as pessoas que se acostumaram a viver sozinha e falar com elas. Isso é igreja. Isso é igreja. É pegar um adolescente que se acostumou a celebrar aniversário sozinho e falar assim, vamos celebrar a sua vida. Vamos celebrar mais um ano. É acreditar em casamentos restaurados. Acreditar em casas reestabelecidas. Essa é a nossa missão.
muito mais do que apresentar um relatório, nós vamos prestar contas dos discípulos, é o que Jesus está fazendo. Ele está falando com Deus, está prestando contas para Deus, está falando assim, olha, Pai, quero que os que me deste estejam comigo. E ele diz, eu os fiz conhecer o teu nome e vou continuar fazendo isso, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Só tem uma forma do amor permanecer em nós, continuarmos conhecendo mais Deus. Caso contrário, o amor desaparece. Então Jesus está nos ensinando algumas coisas aqui. Primeiro, que evangelismo não é só um movimento, é uma vida. Não diz respeito a uma data no calendário, diz respeito a um posicionamento na minha vida. Se eu só evangelizo quando tem uma convocação, é muito pontual. Mas se eu evangelismo no dia a dia, é integral. Segundo ponto, a missão que nasce do amor gera amigos, não gera estranhos. Se eu vou evangelizar guiado pelo amor, eu estou disposto a trazer essas pessoas para minha casa, ser amigo delas. Terceiro ponto, a missão diz respeito ao coração. Eu preciso alcançar o coração antes de alcançar qualquer coisa naquela vida. E por fim, a missão nos faz ser amigos de quem quer que seja. Amizade é o que falta no mundo. Um dia eu perguntei para uma pessoa, falei, quantos amigos você tem? Ela falou, nenhum. Mas você anda rodeado de pessoas, mas nenhum é amigo. Não posso contar com ninguém. Não consigo me abrir para ninguém. Que nós não sejamos essas pessoas. E que o Espírito Santo nos faça os melhores amigos possíveis nessa missão que Ele tem para nós. Eu gostaria de orar por você. Você pode ficar de pé no seu lugar? Amigos, foi ótimo esse tempo com vocês. Eu, de fato, sinto a presença do Espírito aqui. E eu honro o que é gerado assim. Não tem emoção, não tem injeção de dopamina forçada na sua veia. O Espírito Santo revela algumas coisas para a gente. O Espírito Santo nos lembra de algumas coisas que a gente acaba esquecendo pelo caminho. Daqui a pouco eu estou indo embora, cara. Daqui a pouco você vai olhar meu Instagram, eu vou estar dentro da nossa igreja lá no Rio de Janeiro. Estou passando rápido por aqui, mais uma vez. Mas eu espero marcar a vida de vocês com uma coisa. Precisamos ser amigos de quem Deus quer ser amigo. A missão diz respeito a isso. Amizades que glorificam a Deus, amizades que nos permitem ter mais do que o telefone da pessoa, mas acesso ao coração. Hoje Jesus continua falando, já não vos chamo servos, mas amigos. João capítulo 15, versículo 15. Podemos orar? Para que o Espírito Santo nos permita desfrutar desse privilégio de ser amigo de Deus? Vamos lá. Santo Espírito de Deus. Se depender da gente, nosso coração vai nos limitar no relacionamento. Se depender das nossas histórias, nós vamos nos sentir satisfeitos muito rápido, seja tendo muito ou tendo pouco. Só que nós estamos colocando aos teus pés aqui a nossa vida, Pai. Estamos colocando aos teus pés a missão, que é sua, mas que o Senhor nos permite participar dela. Espírito Santo de Deus, retira do nosso coração os altares que nós construímos para nós mesmos. Destrói isso em nome de Jesus. Queremos olhar para as pessoas em Campinas, em região, Pai. Não como números, mas como amigos. Não queremos também que sejam só servos, mas amigos. Que ao fim dessa conferência nós venhamos entender que temos tempo para ser
e para ter amigos. E que a nossa vida seja diferente, Pai. Seja uma vida de gratidão, uma vida de compromisso. Não queremos fazer por nós mesmos. Intensifica, Pai, em nome de Jesus, a atuação do Seu Espírito Santo. Marca-nos com Teu Espírito Santo. Marca-nos com a Tua doce presença. Nos permita ser gente que zela pela comunhão que Te glorifica. Nós não queremos ter comunhão com o mundo, Jesus. Precisamos ter comunhão com gente que ama, com gente que tem aliança, com gente que está disposta a morrer pela Tua palavra, se necessário for. Nos faça essas pessoas, nos tira do nível técnico, Pai, em nome de Jesus. Nos permita ser relacionais, para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, que sejamos uma comunidade amigável, acima de tudo aliançada na Tua palavra. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. Continue o Teu mover em nós e através de nós. Em nome de Jesus.